Olá pessoal, eu sou o Rafael Rodrigues, começando mais uma live do Impulso Emerge. Esperando o pessoal entrar para a gente começar uma conversa legal. Olá pessoal que está chegando agora, acabei de começar essa live. A gente vai falar sobre fluxo financeiro, ampliando o entendimento da nossa relação com o dinheiro. Daqui a pouco vai se juntar a mim, meu sócio e amigo querido Henrique Pistilli, o Homem Peixe, e a gente vai trocar uma ideia bem bacana aqui sobre esse tema tão importante na vida da gente, né? Que é falar de fluxo financeiro. A live está marcada para 8h30, a gente entra sempre uns minutinhos antes para começar a receber vocês. E aí eu aproveito para introduzindo um pouquinho sobre o que é o Impulso Emerge e o que está por trás de todo esse movimento aí que a gente vem liderando, né, nos últimos anos. Então, o Impulso Emerge é uma rede de consultores, de facilitadores e de iniciativas que tem como propósito humanizar as relações entre as pessoas, humanizar as relações com o trabalho, com o dinheiro, inclusive, humanizar as relações com as organizações e com a sociedade de uma maneira geral, né? E a gente faz isso trazendo para o mundo um olhar para a vida da gente, né? Para que a gente tenha uma perspectiva de que a nossa vida pode ser uma obra de arte. Basta a gente querer e ter uma tomada de consciência e uma busca para isso, né? E a gente faz essa busca trazendo para o mundo novas formas de viver a vida e de olhar para o mundo, né? E aí esse assunto do fluxo financeiro é um assunto muito presente em tudo que a gente faz e inclusive hoje está sendo a terceira live de uma série que a gente começou um pouquinho antes do Carnaval, sobre os temas que a gente mais aborda, né, nos programas do Emerge Você, do Emerge Corp, que depois, mais para frente, eu posso contar um pouquinho mais para vocês o que é. Então a gente começou foi uma trilogia, né, de lives. A primeira delas a gente abordou 2 temas em uma live só. Então a gente falou muito sobre poder pessoal e essência e a conexão disso com as necessidades do mundo, né? Na semana passada a gente teve a segunda live, que a gente falou sobre estilo de vida, e agora a gente vai falar de fluxo financeiro, né? Esses 4 assuntos, eles compõem, né, esses temas, eles compõem uma ferramenta que a gente desenvolveu e que é a base do nosso trabalho com as pessoas, principalmente, que a gente chama de mandala da vida que emerge, né? E a gente acredita que a tomada de consciência dessas 4 dimensões, vamos chamar assim, a primeira delas poder pessoal e essência, a segunda necessidades do mundo, foram temas da primeira live dessa trilogia, a terceira o estilo de vida e a quarta o fluxo financeiro. Então a tomada de consciência dessas 4 dimensões e mais do que a tomada de consciência, o entendimento de como que essas dimensões podem estar em equilíbrio na nossa vida e como que uma dimensão dessas se complementa com a outra, interfere na outra, né? O olhar para tudo isso ajuda a gente a entender melhor o nosso lugar no mundo, o nosso propósito, o significado da nossa vida e do nosso trabalho, né? E nos nossos programas a gente tem se proposto a trabalhar então esses assuntos, né? E a gente deixou para último nessa trilogia o fluxo financeiro, que é um assunto tão sensível, né, no mundo de hoje
e que muitas, dependendo da forma como você lida com o dinheiro e com recursos de uma maneira geral, né, pode ser um grande viabilizador de coisas ou pode ser um grande impeditivo de coisas, né, da realização de sonhos, da realização de desejos, da realização das coisas mais importantes que você queira, da vivência de paixões, né, e de talentos, né? Quantas vezes a gente não se pega dando desculpa, não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro, ou eu vou deixar isso mais para frente porque eu preciso ainda acumular, né, uma quantidade de dinheiro, né? E a gente sempre tem se perguntado, será que é por aí o caminho? Né? Como que a gente tem que olhar para a questão do dinheiro na nossa vida, para que seja uma coisa leve, para que seja uma coisa fluida, né? E quais são as forças que atuam sobre essa energia, né? A gente olha muito para fluxo financeiro como um fluxo de energia, né? E o quanto que a gente está ajudando esse fluxo a acontecer na nossa vida, né? E não atrapalhando, né? Às vezes a gente, sem perceber, a gente acaba entrando em colisão quase com o dinheiro, né? E aí o dinheiro fica difícil de vir, né? E talvez uma das coisas que a gente deva se questionar será que eu estou vivendo a vida da forma como eu deveria, fazendo com que esse fluxo aconteça, para que esse fluxo possa me ajudar a realizar as coisas que eu vim fazer aqui, né? E talvez esse seja um pouco o segredo, né, de olhar para esse tema, né? Então nessa live, e aí tem um monte de gente chegando já, muito legal vocês estarem aqui comigo. Para quem chegou agora, eu sou Rafael Rodrigues, sou um dos fundadores do Impulso Emerge, e daqui mais uns 3, 4 minutinhos o Henrique Pistilho, o Homem Peixe, que também fundou o Impulso Emerge junto comigo, ele vai me acompanhar nesse bate-papo, né? Então, a gente está falando de fluxo financeiro, ampliando o entendimento da nossa relação com o dinheiro, e quando a gente fala dessa dimensão, é muito importante a gente olhar para 4 aspectos, né? Os primeiros 2 aspectos é olhar para dinheiro e recursos e o nosso entendimento sobre o que é isso, né? Quais são as nossas crenças com relação a dinheiro e recursos, né? Eu estava falando agora há pouco sobre isso um pouco, né? Como que a gente se relaciona com o dinheiro? O dinheiro é um impedidor de coisas ou é um viabilizador de coisas, né? Será que eu consigo perceber diferentes formas de fazer com que o dinheiro seja abundante, né, na minha vida? E mais, quanto que eu preciso de dinheiro para ser feliz e para realizar as coisas que eu quero, né? Que aí são os outros 2 aspectos que a gente precisa olhar, né? Que são as nossas necessidades individuais, que são fundamentais, né? E aí cada um tem as suas necessidades individuais, né? Tem gente que é solteiro, que mora sozinho, tem gente que é casado, que tem uma família com várias pessoas, e cada uma dessas composições e tantas outras que podem existir, né? De às vezes ter que contribuir com mãe, com pai, com, enfim, familiares, né? Com amigos, enfim, né? Cada um sabe o tamanho do quinhão aí, o tamanho do acúmulo individual que precisa. Mas é muito interessante olhar para essa necessidade individual em harmonia, em equilíbrio com a prosperidade coletiva, se entendendo como parte de um todo, né, de uma engrenagem que faz parte de um todo, né, e que, sim, você precisa do seu acúmulo individual, mas também precisa cuidar desse fluxo, desse movimento dinâmico do dinheiro no ecossistema que você faz parte, né? E será que você tem consciência sobre isso? Isso é uma coisa muito importante, tanto dos mais diretos, né, as pessoas que estão mais próximas de você, familiares, amigos, as pessoas que trabalham com você, aonde que está inserido a organização que você trabalha, ou o tipo de trabalho que você faz se conecta com que outras pessoas ou organizações, e como que se dá esse fluxo financeiro, né, passando por você, né?
a gente olha muito para a questão do dinheiro, né, e para a questão de fluxo, fazendo um paralelo muito com o sangue, né, do nosso corpo. Né? Então, ele precisa estar em movimento para a gente ter saúde. Uma vez que ele para num lugar, a gente acaba tendo alguma doença, algum câncer, alguma coisa assim. E no ponto de vista social, isso também acontece. Né? Se eu tenho um acúmulo muito grande num lugar, né, e isso não é cuidado, não é olhado, e é sem necessidade, isso gera doenças sociais. E às vezes eu sou vítima disso também. Né? Eu estou dentro desse processo. Né? Então agora eu vou só parar um minutinho para eu poder incluir o Henrique aqui nessa conversa e a gente vai continuar. Já está entrando. Só mais um minutinho, conectando. Opa, olha ele aí. Oba! Boa e aí, noite. meu amigo? Tudo bom, Tudo bem, Rafa? cara? Tudo Tranquilo? bem. Bem-vindo aí à nossa conversa sobre fluxo financeiro. Estamos falando de um assunto bom hoje, né? Falar de dinheiro então, é sempre interessa importante. Muita gente chegando aí para participar dessa conversa. Muita gente bacana, já, algumas que eu conheço, outras que não. O povo está chegando. Né? Então eu vi que você estava acompanhando aí quietinho Aham. a introdução do assunto, né? Eu estava falando muito sobre essa questão da necessidade do equilíbrio, né, entre o acúmulo individual, que cada um de nós tem uma necessidade específica e cada vez mais a gente precisa olhar para isso, né? Só que a gente não pode dissociar isso do coletivo, né? Da prosperidade coletiva, se entendendo como uma engrenagem disso tudo. E quanto mais consciência eu tenho dessas duas forças, vamos chamar assim, e mais entendendo esse movimento e que parte que eu faço dessa história toda, provavelmente mais fluxo eu vou estar gerando, vai estar passando por mim. Né? Tem uma fala que a gente usa muito no Emerge, que quando a gente encontra o nosso propósito e a gente começa a viver os nossos verdadeiros talentos e paixões conectados com as necessidades do mundo, com um estilo de vida equilibrado, o universo conspira, né? E é impressionante como que abrem janelas assim de oportunidades e o fluxo da vida vai acontecendo. É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que ficar no sofá esperando isso acontecer, porque isso não é real. A gente precisa fazer movimento, né? E o movimento é que gera o equilíbrio, né? A gente fala disso, né? A gente precisa andar a bicicleta, se tiver parada, ela cai. Né? Então a gente tem que se colocar à disposição, estar em movimento, né? Para que esse fluxo aconteça. E aí é uma coisa muito bonita que acontece, né? Como que isso começa a ficar fluido, né? E claro, tem momentos de altas, de baixa, tem momentos de um pouco mais de escassez, tem momentos... mas a gente também tem que ter tranquilidade para poder olhar para tudo isso, né? E aí talvez você que tem uma vida um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Escolheu viver há alguns anos num lugar onde a natureza é tão abundante, com uma vida um pouco mais simples, em alguns sentidos, mas muito privilegiada em outros, né? Então, talvez você pudesse contar um pouco dessa sua experiência, assim, das escolhas, do quanto que o fluxo tem acontecido na sua vida, essa coisa quanto menos acúmulo, mais liberdade, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, que eu acho que é uma história muito inspiradora, né, para compartilhar com o pessoal. Obrigado, Rafa. Muito bom estar aqui, né, no Impulso Emerge novamente, juntos aí, levando mais inspiração e também a gente aprende cada vez mais quando fala dos temas, quando escuta as perguntas. Quem tiver pergunta também pode colocar aqui que a gente olha. Tô vendo também a galera bem legal, muita gente que eu conheço também aqui chegando, que já foi para Noronha, que já participou da Emerge Você. E tem para mim, quando a gente fala de fluxo financeiro, né, a gente tem que falar de valores, né, que você estava comentando. Né? E hoje em dia fica todo mundo sendo pressionado a querer as mesmas coisas, né? E aí
muita coisa para todo mundo, né? Então, quando fala de valores, o que é essencial na sua vida? Para você... Ih, rapaz, eu acho que deu uma travada no Henrique. Voltou? Voltou. Tá. Então, então valores. O que significa conforto? O que significa relação com a natureza? Né? Para mim, o valor principal que me ajudou a lidar com o dinheiro foi quanto menor o custo fixo mensal, maior a liberdade. Né? E aí, para isso, você tem que entender o que é realmente essencial. Então, uma boa alimentação, morar perto da praia. Né? Eu tive uma primeira decisão muito forte nessa linha, que eu sempre vim muito para São Paulo, estou em São Paulo agora, né? E praticamente todo mês, ou a cada mês e meio, nos últimos 20 anos. E quando eu estava no Rio, tinha todo esse chamado, né? Morar em São Paulo, trabalhar com consultoria, trabalhar com desenvolvimento humano. E eu estava com 20 quilos a mais e pensei, eu preciso cuidar de mim. E eu preciso morar perto da praia, voltar a surfar, voltar a treinar polo aquático, resgatar o lado de atleta. Eu tinha 21 anos. E eu decidi ir para Floripa, quando eu olhei, né, o custo de vida e como seria de chegar em São Paulo. Na época o avião era mais caro, então uma noite de ônibus eu chegava em São Paulo. E o custo de vida era infinitamente menor. E eu podia vivenciar a alimentação mais barata, então eu conseguia vivenciar um dia a dia que me reconectasse com minha essência, com o que era importante para mim, e ao mesmo tempo trabalhar remoto e vir para São Paulo, né, para trabalhar com a consultoria. Então, esse valor do quanto menor o custo fixo mensal, maior a liberdade, me ajudou muito. Né? E aí a gente começa, que nem você falou do fluxo. Às vezes, fluxo, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos. E aí, por isso tem esse termo do fluxo de caixa. Se a nossa emoção fica atrelada ao fluxo de caixa, então, opa, guardei muito, eu tenho muito, tá tudo bem. Ou então, tô no vermelho, tô mal. E aí, a sua emoção vai oscilando de acordo com esse fluxo de caixa. Então, isso é muito perigoso. Né? Então, quando você consegue perceber e ter um planejamento, né, financeiro de quanto realmente você precisa para viver as coisas que são essenciais para você, em termos de estudo, viagem, trabalho, você vai entendendo. Eu gosto de falar da capacidade produtiva, né? Até para quem tem um emprego, né? Mas em quantos dias por mês será que eu consigo produzir para pagar meu salário, pagar minhas contas? Né? Na administração vai falar do break-even, né? Qual é o ponto zero onde, né, o tempo, junto com a capacidade e a entrega para essas necessidades do mundo, consegue trazer o retorno, né, para você zerar. E aí, o que é além disso, né, você vai juntando, ou então simplesmente você fala, não, ok, esse mês já deu, só que nunca é tão certinho, né? Então, às vezes tem um mês que você vai trabalhar muito, às vezes vai ter 3 meses que não vai entrar nada. Então, como é que você consegue manter essa paz, essa tranquilidade? E aí, para mim, vem um outro aspecto que, na verdade, é o principal, que é a fé. Né? Que se você está ali pronto para entregar algo que tenha valor para o mundo vai trazer, né, os clientes, ou os trabalhos, ou os chamados. E também tive experiências de olhar assim, por exemplo, né, quando a primeira vez que eu fui para o Havaí, né, em 2005, eu tinha um carro mais velho, tinha me separado. Eu falei, não, ao invés de eu pensar, não, eu preciso juntar, não, eu preciso para o Havaí, porque lá eu vou me desenvolver mais no meu impulso de atleta, a conexão com a cultura havaiana, o autoconhecimento na água. E aí vendi o carro e fui. Fiquei 2 meses lá. Quando eu voltei, isso com custo baixo, na sala de um amigo e tal. Quando eu voltei, né, a passagem parcelada, e no mês seguinte, né, faltava 3 semanas para, né, o mês, olhar as contas e falar, caramba, como é que eu vou pagar tudo isso? Mas eu tinha uma fé, né, era interessante, né? Lembrar disso ajuda a gente, né? De que ia chegar o cliente. E aí apareceu a Fundação Boticário, que eu ajudei a trabalhar com tutores de trainees, né, em Curitiba, e isso me ajudou num fluxo de pelo menos uns 2 anos, né, de compor boa parte do meu orçamento. Então, né, essa questão de confiar de que vai chegar. E tem uma coisa... Tá no teu fluxo.
enquanto você estava falando, eu me lembrei um pouco da minha trajetória também, que tem alguns aspectos em comum, né? E eu acho legal compartilhar isso da nossa experiência, né? Reforçando essa coisa da fé. E a fé, eu acho que vem muito quando você tem muita certeza do que você está fazendo, né? Se realmente é para isso que você veio. Eu lembro que quando eu fiz a minha transição com relação a isso, eu me apegava muito nisso, assim, de falar assim, cara, é esse lugar que você tem que estar, calma, fazendo exatamente isso que vai dar certo. E aí eu lembro que, você lembra que eu casei, e na época que eu casei eu tinha um emprego formal, né? Trabalhava numa consultoria com carteira assinada e tudo mais. E aí eu já estava com muita vontade de voltar a empreender, porque eu já havia empreendido antes e fiquei um tempo sem fazer isso. E aí quando eu tive o despertar assim de falar assim, cara, eu preciso dar esse passo, a minha mulher já estava grávida da nossa primeira filha, né? E aí a maioria das pessoas que eu falava, ela falava assim, mas Rafael, você tem que procurar emprego, porque, né? Eu tinha comprado um apartamento, estava, né? E aí eu falei, não, eu tenho que arrumar trabalho agora dentro disso que eu estou acreditando, porque se eu ficar preso nesse lugar que não é o lugar que eu consigo me expressar mais, que eu consigo colocar para fora todos os meus talentos e paixões, né? Só vai piorar, né? Porque as demandas vão aumentando, a família vai crescendo e mais conta para pagar, mais boleto e tudo mais, né? E é muito interessante, assim, como que aconteceu mais ou menos parecido com o que você está dizendo. O fluxo veio, aí fechei o primeiro cliente, daqui a pouco o segundo, aí deu um oxigênio para poder ir conquistando as coisas e construindo mais aqui. Daqui a pouco a gente refundou o impulso, o Emerge começou a chegar, e aí a gente foi indo, e aí tiveram anos no Emerge super difíceis, né? E aí daqui mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás, a gente fechou um baita cliente corporativo de uma consultoria linda, né, que a gente tem trabalhado, que deu um fluxo financeiro espetacular para a gente, mas é importante saber que antes tinha tido um tempo de resiliência, um tempo de acreditar, né, e de não largar a mão, porque eu acho que a vida também vai te testando um pouco, né? Vamos ver se esses meninos querem mesmo esse negócio, né? E aí quando vem de uma maneira muito bonita, né? Então é muito interessante isso, né? Eu acho que tem que ter essa abertura, né, para esse merecimento, né? Que senão a gente acha que não é capaz, que não vai dar certo, e a gente fica atraindo essa energia, né? Me veio a imagem, né, que a gente gosta muito de trazer também das fases da vida, né, que até os 21 anos a gente precisa crescer fisicamente para se desenvolver. Depois dos 21 anos a gente continua crescendo muito, a gente engorda, né? E aí aquela coisa, da empresa a gente fala, tem que ter uma gordurinha, mas qual é o tamanho certo? Se eu fico muito inchado, eu fico, né, lento, eu fico... cria doenças, né? Então como é que traz esse fluxo das relações, de também ajudar a impulsionar as outras pessoas e os parceiros, e aí quando todos crescem, você se sustenta nessa rede. Então é um olhar também em forma de rede, né? Sem dúvida. Tem algumas perguntas que a gente faz há muito tempo, né? Então, o seu trabalho é um verdadeiro trabalho ou ele é um emprego? Né? Se você está ali numa rotina, maquinizado, repetindo muito as coisas, sem aprender nada, né? Sem brilho no olho, né? Esperando cair no final do mês, como é que aí cai de novo na conversa do estilo de vida, que foi do live passado, quem quiser, né? Tá no IGTV, enfim, é só entrar no Impulso Emerge ou no MP, está lá. Senão que no final das contas é o que a gente vive, né? Se passa 40 anos num emprego, num lugar, fazendo coisa que você não gosta, ou só pelo salário, ou porque tem família e tem filho e tal, o que você está fazendo da sua vida? Né? E tem uma outra coisa que... que é a outra pergunta do fluxo financeiro, né? Que tem a ver com assim, o dinheiro que você ganha, que você gera a partir do seu trabalho, vai para onde? Né? Ele tá remunerando quem? Que energia? Isso também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Esse equilíbrio da prosperidade coletiva tem muito a ver com o destino desse dinheiro, né?
Então, se você trabalha numa organização, numa empresa, é muito importante você parar para pensar assim, o esforço que você está colocando ali está gerando riqueza para quem? E esse quem, não tem problema você estar gerando riqueza para outra pessoa e para você ao mesmo tempo, está tudo certo. Desde que essa pessoa esteja usando essa riqueza em prol do todo, né? E não só em prol de si próprio, né? Então é uma questão, acho, porque aí é a questão da energia, de você trair a confiança dessa força maior aí que a gente está falando, que tem a ver com a fé e tudo mais, né? Enfim, desculpa te interromper. Imagina, e aí é isso, na verdade é a intenção, dinheiro é energia que traz essa intenção. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem a ver exatamente da onde que vem o dinheiro que paga as suas contas ou do seu salário, né? E você tem um emprego, você tem que pagar o seu salário e gerar um extra que fica na empresa, né? E para onde vai esse dinheiro do seu salário e também esse extra? Porque se você trabalha e o dinheiro e não consegue pagar o seu salário, tem alguma coisa errada, né? Tá fechando a conta, né? E aí vem uma outra pergunta que é: qual é o tamanho da tua alma? Tua alma é maior do que o teu trabalho ou teu trabalho é maior do que a tua alma? O que é que você sente enquanto você faz e nas relações, né? E aí a gente olha que o dinheiro acaba sendo um sintoma, né? Quando vai faltar dinheiro, o medo da escassez, né? Que todo mundo fica com esse medo e que é normal, né? Todo mundo sente, mas o quanto que você está percebendo esse fluxo, essa intenção de onde vem, para onde vai, do que você está se tornando, né? Como ser humano, como profissional, esse fluxo está alimentando um desenvolvimento, um autoconhecimento para você se tornar melhor no que você faz e com amor e com paixão e com prazer, né? Sim. E aí a gente começa a entender o que realmente sustenta esse teu fluxo, né? E isso pode ser até um termômetro, né, Henrique? Estou aqui pensando que às vezes eu vejo pessoas assim que ficam também dando murro em ponta de faca, né? E aí o fluxo não vem nunca. Talvez seja uma coisa de você olhar e falar, cara, será que é isso mesmo? Né? Ter um pouco de humildade para poder olhar para a vida e falar, não, não é, eu acho que eu estou errado, eu estou equivocado, eu tenho que, de repente, buscar um outro jeito, né? Uma outra forma. De repente eu estava achando que era, mas não é. E também eu acho que é importante essa leitura, né? O que o universo está mostrando para você, o que as pessoas estão te dizendo, o que as outras organizações. Claro que você também tem que ter consciência do que você está dizendo, você tem que ter autocrítica também, né? É fundamental isso, não é ser levado por tudo que as pessoas dizem, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem sim que estar ouvindo, né? Estar ouvindo o tempo inteiro e aí achando esse equilíbrio. As mensagens, a gente fala muito isso, né? De aprender, de viver e ao mesmo tempo olhar para a própria vida, né? A gente quando a gente aprende a fazer isso, né? A gente tem um aprendizado cotidiano com tudo que acontece com a gente, né? Com todos os sinais que são percebidos ou recebidos, né? E mais uma vez, isso impacta completamente na nossa relação com o dinheiro, né? E também, eu acho que tem um movimento... Eu acho que tem um movimento necessário também, que tem a ver, às vezes, com uma desconstrução, né, de crenças limitantes, né? Que você começou falando de valores, né, no início, quando você chegou, né? E às vezes, assim, alguém te disse lá atrás que para você ser feliz, você precisava ter um acúmulo gigante, precisava comprar coisas para poder ser feliz, ter carro, ter casas e tudo. Aí acho que é uma pergunta, será que precisa de tudo isso mesmo? Ou você pode ter isso de uma outra forma, né? Você pode ter moradia, você pode ter transporte, só que sem precisar ter, né? Acontecendo de uma outra forma. Isso traz liberdade, como o Henrique disse, né? No início, né? E é interessante dessa questão do ter, né? Eu vejo um ponto que é um valor, né? Que muito mais de ter a coisa é ter o acesso. Hoje em dia, acesso à informação, acesso à educação, né, um mar de vídeos e cursos e pessoas falando e tal. Então, a informação você acha, só que você tem que entender o que você quer procurar, né, o que brilha o teu olho. Ou então, ao invés de ter um carro, ter o acesso, né, o fenômeno do Uber, né, ou carros compartilhados, e aí você consegue ter mais acesso, né? Então, quanto que eu preciso, o que é essencial que eu preciso realmente ter, que seja
ou qual ter necessário para suprir o meu ser, o quanto que eu preciso, que recursos eu preciso para realizar o que eu vim realizar. E dentro disso, como gerar acesso, o que acesso eu preciso ter para fazer tudo fluir. Né? Por exemplo, viver em Noronha. Né? Quando eu fui para lá há 10 anos, tinham muitos menos carros. E aí tiveram uma liberação, hoje está tendo mais carro lá. Né? Não tem trânsito e tal. Mas você... Aí é aquela pergunta, será que eu precisava de um carro? Eu optei por ter uma bike elétrica, uma bike muito boa. E que você vai ouvindo um som, lá o que você economizaria de tempo para ir de um lugar para o outro, tendo um carro, tendo uma bike, vai ser 5 minutos, 10 minutos no máximo a menos. Né? Então, né? Será que você precisaria? Né? É um questionamento para quem está na ilha também, né? Então, senão, cada um escolhe o seu. É legal porque Noronha é um microambiente, é um mini Brasil. Né? Então, ao mesmo tempo, se todo mundo quer ter um carro para andar sozinho numa cidade como São Paulo, vai travar. Né? Então, mas o que é o acesso? Eu quero chegar de tal lugar para tal lugar. Né? O Uber já, enfim, todos os aplicativos e tal, né, já gerou muito conflito, muita controvérsia, mas conseguiu desafogar esse fluxo. Né? Que outros exemplos a gente pode ter também de compartilhar acesso. Né? Pode ser bem interessante. Porque aí, de novo, se cada um entende o que é essencial para a sua vida, o que quer viver no dia a dia, quanto que precisa para ver essas coisas, né? Cada um vai ter um jeito único e original de viver, que talvez esse seja o que eu sinto, né? Que a gente precisa de mais originalidade no mundo. Né? Senão fica todo mundo aquela coisa do robozinho, você olha, todo mundo no metrô entra e sai, aí veste igual, fala igual, é o trabalho. O que é o único que é meu? Na hora que eu vou encontrando esse lugar, esse fluxo fica mais fácil de vir, porque as pessoas reconhecem esse seu lugar único. E é desafiador, porque uma hora você vai ter que se jogar do precipício e confiar que vai voar. Ou que vai ter lá um tapete mágico que lá embaixo vai te segurar. Mas se você olha e fala assim, é isso, tem uma intuição profunda de falar, nossa, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Talvez possa passar por algumas dificuldades, possa passar por um momento de mais escassez, mas na hora que o fluxo vem, não falta. Aquela frase, né, que eu acho que eu falei no outro live também, que observando a natureza, como tudo está em equilíbrio porque está em movimento, né, a abundância não é quando sobra, a abundância é quando nunca falta. Você conta que aquilo vai. Né? Então, a época que tem muita sardinha na beira, na lua cheia e tal, então você sabe que vai ter que ter uma época que não tem ali a sardinha. Então, ela se recolhe, diminui, parece que some, acabou. Não, é uma pausa que se retrai. O que você faz nesse momento de menos fluxo? Aí vai ficar desesperado porque não veio, porque não sabe. Usa esse tempo para se cuidar, para respirar, para estudar, porque vai vir outra onda. E aí você surfa aquela onda. Então, observar que às vezes você está tão desesperado, aí ficou na pausa, gastando energia onde não precisava, quando veio a onda que é para você surfar, você não vê ela, você não vê. Aí você vive na escassez, você vive no desespero, vive na ansiedade. Observar esse movimento maior do mar, da vida, né, do ambiente, para poder se posicionar e com o mínimo de esforço ter mais resultado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e uma coisa que eu fiquei pensando agora, né? A gente vem buscando, né, essa história e vem tentando trazer para as pessoas, né? Você está vivendo numa realidade de Fernando de Noronha e eu estou morando no Rio, né? Que é a tua cidade original, né? E é muito interessante perceber assim também assim, de alguma forma tem um movimento muito bonito acontecendo nas grandes cidades de pessoas que estão despertando para essa consciência, estão buscando uma vida mais simples, mais em comunidade, com um fluxo financeiro mais fluido, né? Então, por exemplo, eu quando vim para cá, voltei a morar no Rio depois de alguns anos fora, vendi meu carro, não tenho carro. E, poxa, vivo super bem, ando pra caramba de bicicleta. O Rio de Janeiro é uma cidade, é a cidade que tem mais ciclovia da América Latina. É claro que tem os riscos, né, e tudo mais, tem que tomar cuidado, mas, cara, é uma cidade maravilhosa para você andar de bicicleta. Parece besteira, assim, mas são mudanças de hábito, de levar a filha na escola, de até
ensinar para eles essa beleza de ir a pé para os lugares, né, cara? Eu vejo, às vezes eu fico desesperado de ver pessoas em São Paulo, no Rio, pegando o carro para poder percorrer uma distância de 800 metros. Você fala assim, caraca, aonde que se perdeu isso, né? Essa coisa da pessoa ir andando para o lugar, que vai demorar 10 minutos, 5 minutos, às vezes meia hora que seja, mas que maravilha, né? De você ir batendo um papo e tal. Né? E isso gera menos escravismos, né, do dinheiro, né? De você precisar... Mais saúde, né? Mais saúde, mais tudo, Bota né? o corpo Então, em movimento, né? Daqui a pouco tá tomando remédio para a coluna que foi o tempo inteiro sentado, que vai e volta e tal. Ou tem algum problema de circulação, ou estresse, respirou, andou, ou deu a corridinha, ou andou de bike, você já colocou, né? Não precisa pensar, não, 3 vezes por semana tem que ir para academia e tal, ok. Ou tem que nadar, ou tem que surfar, ou tem que... Atividade, eu brinco que morar em Noronha é uma academia, né? Ou eu vou de bike, ou eu vou a pé, às vezes pego uma carona, enfim, eu pego um táxi às vezes quando precisa, mas o normal, né, se você consegue lidar melhor com esse tempo e dinheiro, que eu acho que é o grande desafio, na verdade, né? Quem não tem um emprego fixo, né, aí fica com aquele dilema, nossa, então eu vou ter dinheiro ou eu tenho tempo, como é que eu consigo ter tempo e dinheiro? E aí, de novo, volta naquela capacidade produtiva, com quantos dias, horas no mês eu pago minhas contas, quanto que eu preciso guardar, e depois eu tenho tempo, e aí para viver, né, para cuidar da família, né, para cuidar da saúde, né? Para quem tem um emprego hoje em dia tem surgido cada vez mais só essa questão do home office, né? Então do trabalho remoto, que realmente eu preciso estar presencialmente numa cidade como São Paulo ou Rio, você vai se deslocar para uma reunião, quais são os momentos que eu preciso estar presencial, quando que eu posso estar remoto. E aí isso é o domínio do teu tempo, né? E tem uma coisa que me ocorreu agora, que a gente também sempre fala, que eu acho importante, que tem a ver com essa questão do tempo e dinheiro, que é saber o valor que você tem, o valor que o seu trabalho tem. Porque precisa ser assim, a gente vive num mundo capitalista, então o fluxo de dinheiro ele funciona dessa forma também, de honrar o trabalho de cada um, né, com o seu valor devido. Né? Então, você não tem que ter medo de dizer, cara, o meu trabalho custa tanto, e tem que ser um custa tanto real, e não... porque senão você vai estar se boicotando, e aí vai estar ruim para você. Você vai estar fazendo uma coisa que você sabe que, que vale muito mais do que aquilo, e a gente a gente tem um pouco de dificuldade com relação a isso, né? Quando a gente faz o Emerge Você, por exemplo, né? Que é o nosso curso, a gente coloca lá o preço que a gente acha que vale, né? E a gente tem que ser muito austero nesse momento, né? Porque as pessoas elas vão falar, não, veja bem, e a gente tem que falar assim, não, cara, o trabalho é esse, né? Ele vale isso, o meu tempo vale isso. Né? Exatamente. Né? Então, e eu não estou falando de ser abusivo, nada disso. Eu estou falando de ser honesto, de ser correto, mas com valor, né? De saber o valor da hora, o valor, né, do tempo, o valor dessa história toda. Porque acho que é exatamente isso. Você vê assim, qual é o número mínimo de pessoas, o número ideal, não é só os dias que está ali, quanto tempo teve de preparação, quantos anos de desenvolvimento, quanto de atender as pessoas e chegar. Né? Então, perceber tudo que envolve o trabalho. Né? Porque senão você fala, não, é muito para 3 dias, ou é pouco para 3 dias. Depois você não vai conseguir, vai se desmotivar. Né? Sim. E aí, qual é o valor justo e coerente de equilibrar as necessidades individuais com a capacidade que o todo gera? E o todo tem a ver com o grupo. O número de clientes, ou o número de pessoas que pagam por aquilo ali, ou que participam em qualquer ativo, ou que compram o produto. Né? Então, é perceber essa relação. Senão fica só no indivíduo, ou fica no é mais, ou fica na escassez. E aí fica com medo, com vergonha de cobrar, ou não se dá o valor, e aí o outro não consegue dar o valor, e aí você cai numa crise de escassez, né? E aí o trabalho está bem feito. Eu queria contar uma experiência recente que me ocorreu agora a partir de você estar falando. A minha filha vai numa escola Waldorf, minha filha e meu filho, né, os dois, né? E é uma experiência de gestão muito bonita, né? Porque todo mundo que faz parte dessa comunidade escolar, os pais, os professores, o pessoal do administrativo financeiro, todo mundo toma as decisões, né? Inclusive do dinheiro, né?
de forma muito consciente. E aí, no ano passado, a gente estava olhando para o orçamento desse ano e tomando a decisão se a gente ia ou não aumentar a mensalidade, né? E a gente tomou uma decisão muito difícil, que foi de não aumentar a mensalidade. Mas só que para isso a gente precisava olhar para algumas coisas para poder garantir o fluxo financeiro saudável da escola, né? Então a gente pensou, tá, então para a gente não precisar de aumentar, a gente vai manter as bolsas que tem, porque também tem que, né, tem famílias que podem pagar mais, tem famílias que podem pagar menos, e a gente tem que tentar ser o máximo inclusivo, olhando para tudo isso, justamente respeitando esse balanço, né? E a gente, assim, o mais simples seria, vamos aumentar, que aí paga as contas. Não, a gente precisa botar mais aluno na escola, porque se a gente botar mais aluno na escola, mesmo que seja alguns bolsistas e alguns pagando full e outros pagando metade, a gente gera mais fluxo financeiro, a prosperidade vem, né? E é muito interessante como que essa energia fez com que o número de matrículas da escola aumentou no início desse ano, porque a comunidade inteira abraçou o projeto e fez um trabalho muito bonito, assim. Então, é uma experiência muito legal de ver isso acontecendo ao vivo, assim, em comunidade, sabe? Enfim. Eu tenho muito bem. Sonho, Fala. só para terminar, que é exatamente isso, principalmente na esfera educacional, né, as instituições voltadas para a educação, que é essa questão de orçamento aberto, né? Os próprios pais ou com os alunos e a comunidade conseguir olhar para esse todo, né? É um grande perigo, né, do mundo econômico engolir essas esferas e tudo vira negócio, né? E aí você passa a ter os alunos como produto, né? E aí, imagina, né? E aí, expandindo isso, eu gostaria, um sonho, né? Imagina se todas as empresas, a gente já falou sobre isso, né? Será que a humanidade estaria preparada para ter 100% de orçamento aberto e transparente de qualquer tipo de empresa, de cada um poder olhar e falar assim, nossa, que empresa saudável, que empresa coerente, né? Independente se o diretor ganha muito ou pouco, o que é muito ou pouco, mas olhar o organismo vivo e o quanto que ele... da onde que vem esse dinheiro, para onde ele vai, o que ele está alimentando como fluxo de energia, né? A capacidade produtiva da organização também, e aí olha para a sustentabilidade, né? Quando a gente fez faculdade, estava no livro lá, né? O propósito da empresa é enriquecer o acionista. Você fala isso hoje em dia, sou esquisito, né? Não, meu trabalho é para enriquecer um grupo, uma família, uma pessoa, né? E a clareza de onde vai esse dinheiro, ou para uma fundação, ou para o retorno em melhoria de sustentabilidade, né? Ou para a melhoria de vida das pessoas que estão ali dentro, né? Que afinal de contas, para que serve uma organização, um grupo de pessoas que trabalham num propósito em comum, a não ser proporcionar algo para quem está ali trabalhando e para quem está recebendo aquele serviço ou produto, né? Sem dúvida. Então, acho que essa miopia, né, de tem que crescer para desenvolver, né, todo mundo tem que ser o maior do mundo, né? E aí, quando a gente traz para o nível do indivíduo, como é que tá o equilíbrio desses fluxos? Né? Será que quando que eu dou? Por que eu dou? Não é filantropia. Pode ser para alguém próximo ou para estimular o estudo de alguém. Ou aonde que eu consigo perceber o impacto, né, do que eu estou gerando como fluxo financeiro, do que vem e do que sai de mim, né? E aí encontra a questão do propósito novamente. E é a coisa que a gente fala, né? Agora tem essa coisa das empresas do setor 2,5, empresas sociais, né? Que é muito bonito de ver. Mas uma pergunta que eu sempre me faço, assim, provocativa, assim, toda empresa, para mim, é social, ou deveria ser, porque senão não tem sentido existir. Porque a empresa, assim, se a gente pensar como é que a empresa começou a existir, foi para atender uma necessidade humana, desde sempre, né? Para poder produzir insumos de necessidades humanas que a gente tem, serviços, né, produtos, enfim. Então, se ela não entende o papel social dela desde sempre, tem alguma coisa errada. E aí, nesse sentido, você tem um alento, porque existe um movimento já de 20, 30 anos, né, de empresas, que você falou da sustentabilidade, empresas que têm cada vez mais dado mais transparência na medida do possível, né? Então, fazendo relatórios de sustentabilidade. E aí tem as empresas que estão mais evoluídas nisso já conectam o relatório de sustentabilidade com o relatório financeiro, e aí já dá mais transparência. Então, tem algumas empresas que você encontra informações muito precisas sobre isso, que é muito legal, mas tem a grande maioria
ainda está muito aquém disso, né? E isso ajuda, inclusive, a sociedade a ficar mais esperta, a ficar mais atenta, né? Sobre isso, mais consciente, né? O Moisés Sampaio está falando aqui da educação financeira e consumo, né? Que é isso mesmo, é fundamental. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, né? Com elas mesmas e com esse todo, né? E aí, interessante, você quer entender bem os valores de uma empresa, de uma organização, de uma pessoa, olha lá, né, para o balanço, né? Balanço. Aonde são alocados os recursos, né, no tempo, né, e o que isso gera. Ali tá, não adianta estar bonitinho na parede, ou todo mundo está falando, tem que ser assim, ou faz um baita discurso. Quando você olha para o dinheiro, de onde vem para onde vai, ali estão expressos os valores. E acho que vai ficar legal para a gente fechar com essa reflexão, para cada um perceber esses fluxos na própria vida, né? Não fica os valores pregados na parede, né? Ele é vivido na real, né? É isso. Muito bom. Muito bem, moço. A gente precisa ir para os nossos finalmentes. Então, queria te agradecer por esse papo de sempre, que é bom demais. E sabendo que amanhã a gente vai estar junto pessoalmente em São Paulo, fazendo uma série de reuniões aí. Muito feliz da gente fazer coisas juntos aí esses dias na semana, né? O cara saiu de Noronha, vai me encontrar em São Paulo, que maravilha. E aí aproveitar para convidar o pessoal que queira aprofundar essas reflexões que a gente está trazendo a partir dessas lives, né? Então, essa busca por entender o seu poder pessoal, a sua essência, como que isso se conecta com as necessidades do mundo, como é que eu faço para ter uma vida, um estilo de vida mais equilibrado, mais harmônico, com um fluxo financeiro que traga viabilidade para essa vida de forma equilibrada, de forma fluida, né? Então a gente tem um programa que chama Emerge Você, e a gente esse programa é voltado para as pessoas que têm o interesse de buscar um maior entendimento sobre o seu propósito de vida, né, e de entender também o futuro que emerge, como que isso está impactando ou vai impactar na sua vida e fazer as suas escolhas, né? Então, nesse programa, você sai com um planejamento de vida e trabalho para o próximo fluxo de 7 anos, né, e também com um olhar mais de pertinho do primeiro ano e dos primeiros 6 meses. Né? Esse programa está na 11ª edição. A gente está com uma turma inédita e com inscrições abertas aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez. As outras 10 edições, 9 aconteceram em São Paulo e uma em Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? E a gente estava para começar agora em março, só que a gente decidiu postergar um pouquinho o início para ter mais tempo de pessoas chegarem, de entenderem um pouquinho como é a primeira vez que a gente está fazendo no Rio. A gente decidiu dar um pouco mais de tempo. Então, as inscrições continuam abertas, né? O início do programa vai ser no mês de maio. Então, as inscrições elas vão se estender até pelo menos o final de abril. A gente vai estar divulgando isso nos próximos dias nas nossas redes sociais, né? E a gente queria convidar muito vocês, se vocês quiserem bater um papo, a gente pode explicar melhor sobre o programa. A gente tem o maior prazer de marcar uma ligação, uma conversa, né, por telefone ou por qualquer outro meio aí que a gente possa falar, né? Então, o programa ele acontece em 3 módulos presenciais e imersivos. Os módulos são de 3 dias cada, com intervalo de 2 a 3 meses entre os módulos. Então, vai acontecer um módulo em maio, o outro em agosto e o outro em outubro, né? Outubro ou novembro. A gente tá escolhendo essa data entre hoje e amanhã. Então, as inscrições estão abertas, tem acompanhamentos individuais, jornadas de desenvolvimento, enfim, tudo que o programa é um programa bastante robusto e tem transformado muitas vidas, né? Mais de 100 pessoas já passaram por esse programa, já fizeram muitas transições, ou já ressignificaram o seu trabalho, né? E a gente vem fazendo esse trabalho aí nos últimos 20 anos, né? Não com esse formato, com vários formatos, mas com essa cara do Emerge tem os últimos 6 anos, né? Então, a Mari está falando aqui outubro, isso. O módulo 3. Isso aí. Então,
Então, eu queria deixar o convite, mais informações pelo direct aqui do Insta, ou a gente tem uma página na internet que é www.impulsoemerge.com.br. A gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn, no Instagram, né? Então, é fácil achar a gente por aí, tá bom? E tô vendo aqui, né? Tem isso aí, estamos junto. Assim, o grande mestre é a natureza, né? Então a gente estuda muitos arquétipos da natureza, os fenômenos naturais, e esses arquétipos influenciam os fenômenos sociais que a gente chama, sociais no sentido das organizações, do futuro do trabalho, das gerações, né? Então a gente consegue colocar umas lentes a partir da observação da natureza, né? A Mari está aqui, ó, comigo também. A Mari também vai estar conduzindo com a gente, né? Lá no sítio dela, sítio Santa Marta, é um lugar incrível no pé da serra, né? E a Mari também já foi para Noronha, quem quiser estar com a gente lá também, né? Aprendendo com o mar. E esse fim de semana podemos trocar mais ideia também sobre o Emerge, trocar ideia na água, lá em Ubatuba. Tem lá nos meus stories, posts, também a gente vai estar com um grupo, tá aqui a Marina Travesso, vai estar também lá com a gente, também a Mary no Sim, Surf, Yoga e Música, então pode chegar junto para a gente poder aprender muito com essa natureza, seja na floresta, seja no mar, seja na cidade. Somos natureza, né? Então viva a sua natureza, todo mundo emergindo junto aí. Vamos nessa. Muito bem, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. A gente deve fazer mais algumas lives nas próximas semanas, então fiquem atentos aí às nossas divulgações. É bem possível também que, como a gente estendeu a data, a gente, para quem mora no Rio ou estiver passando por aqui, a gente talvez faça um evento de degustação para falar um pouco mais sobre o Emerge Você presencialmente, para quem tiver interesse. Então, fiquem atentos aí nas nossas mídias, que a gente vai estar divulgando essas coisas todas, tá bom? Valeu, meu amigo Henrique. Até amanhã. Valeu, meu querido. A gente se encontra. Obrigado aí, todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Aloha. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.